Olá, tudo bem, gente? Boa noite, sejam bem-vindas à nossa live oficial de segunda-feira, que é a live Bom de Parto. Você que tá vendo essa live pelo replay, né, que vai ficar 24 horas essa live, seja bem-vinda. Essa é a nossa live oficial de segunda-feira. Faz um tempo, né, que eu não faço, tô com saudades. Fiquei aí 2 semanas acompanhando o parto toda segunda-feira. Achei, inclusive, que ia acompanhar nessa segunda-feira também. Mas ainda não rolou e estou aqui com vocês. Essa é a nossa live, é um canal que a gente tem para conversar com vocês. Então, eu vou explicar como que funciona, tanto para você que está entrando agora, quanto para você que vai me assistir no replay. Essa live é uma live informativa, em que a gente vai falar sobre parto. Então é algo que a gente não conversa muito nas rodas de conversa. A não ser que você tenha um grupo, né, que fala sobre isso. Mas a gente não conversa, assim, com mãe, com tia. Na verdade, a gente pode até conversar, mas só aquelas histórias horrorosas e tal. Então essa live é pra falar de coisa gostosa, sobre informação sobre parto, sobre preparo de parto, né? E aí acontece toda segunda-feira, 9 horas, horário de Brasília. Então, como que funciona? Eu sempre trago um tema, e aí eu vou falar hoje sobre as dicas mais boladonas para você parir, né? E aí, na segunda parte, vocês vão escrever comentários, vocês vão fazer perguntas, e eu vou responder essas perguntas. E na outra parte, são divididas em 3 partes essa live, a gente vai conversar com uma pessoa. Então, uma pessoa, já se programem aí, vocês que estão entrando, se quiserem conversar comigo sobre o teu caso, sobre a sua preparação de parto, ou contar o relato do seu parto, se prepare. Não precisa se preparar muito, porque meu vídeo pausou, voltou. Então, assim, eu estou sem maquiagem, vocês não precisam se maquiar todas para aparecerem na Bom de Parto, tá bom? É só ter muita vontade de conversar, de papear, tá bom? Então, assim, pra quem tá chegando agora, né, e também pra quem está no replay, tem muita gente nova no nosso perfil durante esses 2, 3 dias. Nós somos uma equipe de enfermeiras obstetras. O perfil da Liorá, ele é administrado, e quem responde as perguntas sou eu que posto. Tem até um pouco da minha vida lá. É porque as minhas parceiras não gostam mesmo desse negócio de Instagram e rede social. Quem mexe mais sou eu mesma. Então nós somos a equipe de enfermeiras obstetras. Hoje até já perguntaram pra gente, muitas pessoas vêm perguntar, vocês são doulas? Nós não somos doulas, nós somos enfermeiras obstetras. A gente atende, apesar do nome do Instagram ser Liorá Parto em Casa, a gente atende partos hospitalares e também parto domiciliar planejado. Nós somos pioneiras aqui na nossa cidade nesse atendimento. Dentre outras coisas, atendimento de spinning babies e acompanhamento. A gente também interage muito na rede social com muitas mulheres que não tem ninguém na cidade delas para um tipo de acompanhamento, enfim, né? Bom, vocês estão chegando, quero saber se vocês estão me vendo bem. Tem até meus cabelos brancos, estão me ouvindo bem. E hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso. E vocês, quem tá aí agora, pega um papel, pega uma caneta, pega um lápis, enfim, vocês precisam anotar as coisas dessa live, porque vai ser muito importante pro seu parto, muito importante pra qualidade de vida na sua gestação, tá? Então eu já quero que vocês vão comentando se vocês estão a postos, com papel, com caneta, pra vocês, com cabecinha aberta pra entender tudo que eu vou falar. E me diga aí com quantas semanas vocês estão, como que é o nome do bebê de vocês, quem está aí no forninho sendo gestado, enfim, essa live vai ser pra vocês. Então vamos lá já, porque, né, a gente tem, o tempo urge, essa Sapucaí é muito grande. A gente vai falar sobre a preparação do parto, na verdade. Então a gente vai falar nessa live sobre dicas pro parto, mas a gente não vai falar do parto em si, né, porque o parto, ele é só o final, é como se fosse, a gente tá subindo uma escada, e cada degrau que a gente sobe, a gente vai chegando mais perto do topo da escada, né? Aquele lugar que você quer almejar. Então, o parto é a mesma coisa. Você vai subindo degrau por degrau na gestação, até que você chega no momento de receber o seu bebê, né? Então,
Antes de tudo, e aí eu recebo também muitas mensagens de mulheres no direct perguntando: Laura, eu ainda não estou grávida, eu estou namorando, ou estou noivando, ou eu sou tentante. Eu posso começar a estudar sobre parto, né? E eu digo que sim. Eu quero trazer uma frase que eu sempre falo: gente, nunca é cedo demais para aprender sobre parto. Nunca é cedo, não existe uma semana, daqui a semana 12ª eu vou começar a estudar sobre parto. Gente, estudar sobre parto devia ser algo que a gente fizesse desde sempre, devia ser algo natural. Eu acredito que a gente perdeu muito esse sentido do parto como algo da mulher, como algo feminino, porque a gente não conversa disso nas nossas famílias. A gente não conversa com a nossa mãe, a gente não conversa com as nossas irmãs. É algo que simplesmente é deixado de lado ou é bombardeado de informações falsas, de traumas, de dores, né? Então, assim, a gente deveria conversar sobre o parto ainda antes de estar grávida, né? Esse preparo ele deve acontecer muito antes, então nunca é tarde. Eu me lembro, porque assim, meu esposo é um super parceiro de parto, né? Eu me lembro que a gente começou a conversar sobre parto, ele já entendeu como é que funcionava, lá quando a gente namorava, né? Então a gente assistia alguns vídeos, eu já falava pra ele, é claro que, né, vocês podem falar, mas ele é parteira, mas enfim, tudo eu levava, porque eu sabia, né, que ele, meu namorado, ia ser meu marido, e a gente, em algum dia, a gente ia ter filhos, enfim. Então, quando eu me vi grávida, ele já sabia um monte de coisa, eu não precisava explicar um monte de coisa, ele já entendia o benefício do parto normal, a questão espiritual do parto normal, ele sabia que era um colo do útero já, que dilata, enfim. Então isso foi muito bom, porque eu já preparei ele antes. Quando eu me vi grávida, ele já sabia tudo. Então assim, é bom pra você que não conhece nada sobre parto e também é bom pra quem vai estar junto contigo. Então nunca é cedo. Mas você pode falar assim: mas Laura, eu não tive essa oportunidade de estudar antes sobre parto. Tô conhecendo esse mundo da humanização agora. A frase também serve pra você. Nunca é cedo demais, né, pra gente começar a estudar sobre parto. Então, vamos começar agora. Vamos começar hoje, nessa live. Vamos começar aí maratonando o YouTube. Vamos começar indo pro Telegram. Vamos começar a estudar, né? Eu vi até uns posts da Rayane ontem e hoje, falando sobre essa questão do parto. Gente, eu falo, se parir fosse fácil, a gente não seria um país que tem a maior parte dos partos aqui no Brasil de cesariana, né? Porque não é fácil. Não basta assim, mas eu querer, eu acho que vai dar certo, a hora que chegar no plantão eu vou ver se dá certo. Não, gente, não é assim. Então, eu já vou te falando, você que tá aqui, quer ter um parto normal, quer ter um parto respeitoso, quer ser respeitada, quer ter as decisões do seu parto baseadas, né, em ciência, em equilíbrio, não tem jeito. Tem que começar a estudar para você se conhecer, para você conhecer o seu corpo, tá? Então, lembrando, eu quero que vocês anotem no papelzinho de vocês, nunca é cedo demais para aprender sobre parto. Tentante, 8 semanas, 7 semanas, 20 semanas, 38 semanas, não tem problema. Eu me lembro, e também assim, nunca é cedo e nunca é tarde, né? Uma vez a gente atendeu, no início aqui em Cuiabá, não tinha a quantidade de mulheres tendo parto normal, tendo parto respeitoso, como era no início, né? E eu sempre digo assim, enquanto o bebê está dentro da barriga, sei lá, você tá com 39 semanas, 38, e fala, meu Deus, eu não tive oportunidade nem antes da gestação, nem no início, nem no meio, e agora no fim piorou. Então eu falo pra você que enquanto o bebê estiver dentro da barriga, ainda há chances. Eu não sei se vocês já viram alguns casos assim, mas sim. E essa mulher, gente, foi muito legal, porque a gente viu o renascimento do parto, na época ele não tinha no Netflix, então assistem. Quem nunca assistiu, já assiste, é uma dica maravilhosa aí, coloca aí. Assistir o renascimento do parto, o filme que tem na Netflix. É obrigatório para quem vai parir. O primeiro é maravilhoso. E aí, aquela época não tinha Netflix e tal, e aí, não tinha o filme na Netflix. E aí, a gente tinha que conversar com o pessoal que fazia o filme pra gente levar ele pra alguns eventos.
E aí a gente conseguiu levar para um evento na faculdade, era bem grande e tal. Depois teve um debate. E aí eu fui, né? Na verdade, assim, até não foi um evento muito legal, assim, mas enfim, eu fui pra casa, vim pra casa. E aí, no outro dia, me ligou uma gestante e falou: Laura, eu tô com 37 semanas e eu vi ontem no filme que existe a possibilidade de parar em casa. Eu tô sendo enganada pelo meu médico. E aconteceu uma coisa hoje que só reforçou a ideia do filme. Eu fui no pré-natal com 37 semanas, tá, gente? Eu fui no pré-natal e ele fez um toque em mim, sem indicação nenhuma, e fez um descolamento de membrana. E saiu muito sangue e eu tô com medo, eu não quero mais. Vamos marcar uma consulta? Eu quero conhecer. E ela com 37, então, hipoteticamente, ela não tinha mais como se programar ali, né? Eu falei, não, vambora, né? Vambora, vamos marcar uma consulta. E a gente marcou no outro dia a consulta. Aí tá, daí no outro dia, a consulta era umas 9h30 da manhã. Ela me ligou, Laura, assim, Laura, é o seguinte, eu acho que não dá pra gente se ver porque eu tô em trabalho de parto. Falei, como assim? Como assim trabalho de parto? Ela, tô em trabalho de parto. Laura, por favor, não me abandona. Eu falei, nossa, meu Deus, e agora? Aí eu liguei pra Mai, que tava atendendo o pato comigo. Eu falei, Mai, vamos lá, vamos conhecer, vamos conversar com ela e tal. Gente, quando eu cheguei na casa dela, eu simplesmente me apaixonei. Ela estava plena, respirando, tipo, tava nem aí, entendeu? Quem abriu a porta foi o companheiro dela. Quando eu cheguei lá no quarto, ela tava na bola, assim. E ela tinha contactado uma doula também, que a gente já conhecia. Enfim, quando eu olhei pra aquela mulher, ela não precisou me falar nada. Eu olhei pra ela e falei, vamos dar uma chance pra essa mulher, porque ela vai parir linda. E aí fui, claro, né? Daí fui, olhei os exames, conversei com o esposo, expliquei dos riscos. E aí a gente, né, tinha um médico backup e tal, a gente conversou um pouquinho com ele e ela morava uma quadra do hospital de referência e a gente fez um planejamento ali rápido e tal. Enfim, gente, esse parto foi lindo. Esse parto foi maravilhoso. E essa mulher pariu ainda, depois dessa vez, ela pariu a primeira vez, pariu ainda mais 2 vezes com a gente. É claro, né, com um preparo melhor, enfim. Né, mas assim, nunca é cedo demais, é isso que eu quero dizer com essa história. E também nunca é tarde demais, sempre é um momento oportuno, né? A gente sempre pode dar essa guinada na nossa vida, guinada na nossa história. Enquanto o bebê está dentro da barriga, ainda há chances. A outra coisa, então a gente tá falando desse preparo, da dica pro preparo do parto normal, é disso que a gente tá falando aqui. Isso a gente falou antes do parto, antes do pré-natal, mas no pré-natal a gente pode fazer, e a principal característica de um parto bacanudo, um parto legal, um parto satisfatório, é um pré-natal bem feito. Então, anotem aí no papelzinho de vocês. O pré-natal bem feito é pré-requisito. Eu até tenho uma frasezinha assim, ó, frasezinha de efeito também, que eu adoro frasezinha de efeito. Pré-natal bem feito, parto perfeito. Né? Então, assim, se um pré-natal é bem feito, com todas as dimensões que devem ser abordadas no pré-natal, é claro que uma consequência disso vai ser um parto humanizado, um parto respeitoso. Às vezes não é o desfecho que você sonhou, mas é um parto em que você, uau, peraí, fui respeitada, né? Aconteceu de acordo com o que eu pensava, teve respeito, teve segurança, teve bebê e mãe saudável, né? Enfim. Então, olha só algumas coisas, anotem aí, no caderninho de vocês. Depois vocês compartilham com a gente no Stories, tá? Pro pessoal vir ver essa live aqui, que vai ficar 24 horas no ar. O que é importante a gente ver no pré-natal? Primeiro, gente, o acompanhamento. Então, pelo Ministério da Saúde, você tem direito a 6 consultas. Então, é no mínimo 6, tá? É claro que a primeira consulta tem que ser no primeiro trimestre, até as 12 semanas. E eu não sei, depois vocês vão dar uma olhadinha na cadernetinha de gestante. Eu não sei se vocês têm caderneta, se vocês têm cartão de gestante. Dá uma olhada lá. Lá tem uns exames que já são tabelados, já vem ali escrito. Aqueles exames que estão lá... Ah, legal aqui a pergunta. Aqueles exames que estão lá são exames preconizados pelo Ministério da Saúde. Você não precisa fazer nenhum além dele, a não ser que você tenha uma condição especial, por exemplo, pressão alta,
né? Você tem que fazer alguns exames a mais. Mas aqueles exames são exames de rotina de pré-natal. Então, você precisa fazer no primeiro trimestre aqueles exames. Alguns você vai repetir no segundo, alguns você vai repetir no terceiro. Enfim, esse é um conteúdo muito pesado. Mas o que eu quero dizer pra você é que você precisa fazer esses exames. E são aqueles que estão ali. Perguntaram aqui pra gente, mas o pré-natal no SUS pode ser considerado perfeito? Depende muito da onde você mora, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, tem lugares em que você consegue marcar pelo menos 6 consultas, você consegue fazer essas consultas, você consegue ter o resultado de exame desses exames laboratoriais. Não é para fazer chuva de ultrassom, viu, gente? Existe uma recomendação de orientação para cada realização de ultrassom, né? Então não é para você fazer um monte, quero ver meu bebê, quero ver o sexo, vou fazer. Então existe uma recomendação de em quanto tempo fazer ultrassom, né? Então isso é muito importante. Os exames de pré-natal vão garantir com que o teu cuidador do pré-natal, o teu médico, a tua enfermeira obstetra, olha pra você e fala, beleza, essa placenta tá oxigenando bem o bebê, essa mulher tá ganhando peso legal, ela não tem diabetes, ela não tem nenhum fator de risco. Então, cada consulta de pré-natal, o que teu médico vai fazer? Né? A tua parteira, a tua enfermeira obstetra vai olhar você, os seus exames, vai te avaliar, fazer um exame físico obstétrico, ver pressão de barriga, ver batimento, te pesar, conversar com você, te olhar no olho, né? Isso faz parte de um pré-natal perfeito também. Conversar com você, saber as suas queixas, saber como que está o seu planejamento do parto, o que você sabe. Ele vai olhar tudo isso, isso a gente chama de raciocínio clínico. Pega aí. Então vai pegar, olhar tudo isso aí de você e vai falar assim, vamos pegar a Tainá que apareceu aqui. Tainá é uma gestante que hoje na consulta do pré-natal se enquadra no risco habitual. Ou, Tainá, peraí, o teu bebê não tá crescendo direito, a barriga tá pequena para a idade gestacional. No exame físico, a tua altura uterina, aquela que a gente vê com a fitinha, deu pequena. Tá. Aí ela vai olhar a pressão, peraí, Tainá tá fazendo um pico aqui, ó, de pressão. Tá 13/8, 14/9. Opa, peraí, bebê não tá crescendo, pressão alta, a gente pode pensar que é uma pressão alta, né? Não é que você tá com pressão alta, não é jogando coisa pra você não, tá, Tainá? Mas eu tô exemplificando. Então, o teu cuidador do pré-natal vai fazer esse raciocínio clínico, né? Então, qual que é o teu trabalho nisso? Marcar as consultas, ir nas consultas, fazer os exames que ele pede e principalmente, você vai triar a pessoa ali, você também tria a pessoa, né? Então você vai vendo qual que é a dela. Ela faz isso bem, ela te olha no olho, ela conversa contigo, ela é empática, ela pede os exames que tem que pedir, enfim, essa pessoa que tá te atendendo, você sente segurança, você sente confiança. E aí, pra quem não tá no nosso grupo do Telegram, lá tem umas perguntinhas marotinhas pra você perguntar pro teu cuidador de pré-natal, pra ver se ele é humanizado, principalmente pra ver se o que você acredita no parto tá em consonância com o que ele acredita. Porque às vezes você quer uma cesárea marcada e você tá lá desperdiçando o tempo de um cara que é 90% de parto normal. Então não vai dar certo, né? Às vezes você quer muito parto normal, mas tá com um cara que faz 95% de parto de cesariana. Você vai parir? Não vai parir. Então assim, no pré-natal, o médico tria o seu risco, né? Cada consulta ele vai vendo, não, peraí, a Tainá vai subir uma escadinha pro parto, hoje ela tá bem. Ele vai triar o pré-natal e você vai triar o médico. E você vai triar a sua enfermeira obstetra, né? Pra ver como é que tá esse acompanhamento. A outra coisa também que eu até coloquei num post hoje são dicas para qualidade de vida, tanto na gestação quanto no parto normal. Então essas dicas elas vão interferir no sucesso do seu parto, na qualidade do seu parto. Laura, mas eu já ouvi falar, você mesma fala que o nosso corpo é perfeito para parir, que ele vai conseguir parir normalmente. Vai, gente, vai. Quantas mulheres que eu acompanho que tem bebê pelo SUS,
elas chegam lá e elas não sabem nada. Elas não sabem nem quanto que dilata. Elas só sabem que nasce pela vagina o bebê e que dói pra caramba. Elas conseguem ter um parto? Conseguem, né? Você vai conseguir ter um parto. Acontece que a gente não quer só que você tenha um parto, o bebê sai pela vagina. A gente quer qualidade. A gente quer uma experiência bacana, a gente quer uma experiência de parto feliz, a gente quer um bebê saudável, com uma boa chegada ao mundo, né, com uma recepção amorosa, enfim. Então, o que eu vou falar aqui, tem no post, mas eu vou reforçar aqui, que são coisas que você pode fazer ainda no pré-natal, a gente tá falando do pré-natal, que você pode fazer no pré-natal, que vai dar qualidade de vida pra tua gestação e também pro seu parto, vai dar qualidade. Entende? Não é só botar um bebê pra fora. É ter uma experiência de parto boa, feliz, que você passa e fala assim: uau, parei, foi bacana. Teve dor? Teve, mas foi delicioso. Eu vou colocar o meu relato de parto. Entendeu? Porque você sente que você foi bem atendida. Então vamos lá. Aí, ó. A primeira eu já exemplifiquei aqui. É beber água. Gente, me conta aí. Vamos fazer uma perguntinha aqui pras grávidas de plantão. Como que tá a ingestão de água de vocês? Vocês estão bebendo água? Quanto de água que vocês bebem por dia? Ninguém fala isso, mas beber água faz com que o nosso corpo funcione maravilhosamente bem, né? No metabolismo melhor. E principalmente, beber água hidrata os nossos músculos e os nossos ligamentos. Então a gente tá falando aqui, eu não canso de falar disso, péssima, eu não me canso de falar disso, que a questão do parto, da gestação, das dores, enfim, é que o teu útero, ele não tá assim que nem nas fotos, ele tá só ele dentro do seu corpo. Tem ele, tem os órgãos, tem os ligamentos, tem o músculo, então assim, é um emaranhado de coisas que precisam estar equilibrados para funcionar, para que você não sinta dor, né? Então assim, tem os músculos aqui do assoalho pélvico, que é o chão da nossa pelve, né? Que vai sustentar toda essa musculatura daqui. Tem a musculatura das costas, tem a musculatura da frente. E se a gente não bebe água, a gente enfraquece também essa musculatura. Então, gente, beba água. Ah, Laura, quanto de água? 2 a 3 litros de água. Então, o que é? É andar... Gente, eu sou péssima pra beber água. Preciso aprender, eu tenho que falar pra vocês, tem que entrar aqui pro meu coração. Né? Eu preciso, então, faz água, garrafinha, faz garrafinhas, leva pro teu trabalho. Agora vocês não estão trabalhando, fica em casa, bebam muita água. Tem aquela coisa, quando a gente sente muita vontade de beber água, que sente aquela sede gostosa, quer dizer que nosso corpo já está clamando água faz muito tempo, né? Então, ingerir água de 2 a 3 litros por dia vai dar qualidade de vida pro teu pré-natal, pra tua gestação e também pro parto, tá? Porque vai equilibrar ali os músculos, hidratar os músculos, né? E aí, a gente falou também no post, eu vou falar aqui pra vocês, da caminhada. Então, caminhar é muito bom, gente. Porque caminhar exercita os músculos, exercita os ligamentos. E a própria forma de você caminhar, e você caminha naquele trotezinho gostoso, sabe? Aquilo ali também vai promover o equilíbrio pélvico. Então, você vai caminhar de 30 a 40 minutos por dia, né? É claro que você precisa... Pausou, mas voltou. Você pode ter... um sangramento, ou você pode ter uma placenta prévia. Então, você só vai... fazer esse exercício físico se o seu cuidador de pré-natal te liberou para fazer isso, tá? Então você vai fazer 30, 40 minutos de caminhada. É claro que na natureza é muito melhor, porque você vai respirar, você vai olhar a natureza, você vai respirar ar puro, você vai ver as pessoas, você pode ouvir Instagram tá me negociando, tá parando toda hora esse vídeo. Você pode ouvir um podcast, você pode ouvindo um vídeo, enfim, você pode ir rezando terço, faz que nem eu quando caminha. Né? Então, você pode fazer muitas coisas enquanto você caminha. Então, isso é muito bom. Caminhar é bom, principalmente porque proporciona o equilíbrio pélvico, tá? E aí, uma parte muito importante é a questão dos alongamentos. Lembra que eu falei pra vocês que o útero, ele não tá sozinho no corpo? Ele tá sendo
não é suspenso, mas ele está sendo segurado, né? Sustentado por ligamentos, pelo músculo, por músculos, né? Tem a nossa parede abdominal, tem os músculos de trás. Então, quando a gente alonga todos esses músculos, e aí a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele não é isolado, não é porque você está grávida que a sua atenção tem que ser toda na barriga. Você é um todo, por exemplo, a gente tem uma capinha que vai do início aqui da cabeça até lá no pé, sabe? Que chama fáscia, que é uma pele, não é uma pele, é uma capinha, assim, muito sensível. E aí, quando a gente quando a gente mexe o braço, a gente mexe a fáscia. Quando a gente mexe a perna, a gente mexe a fáscia. Então, alongar ajuda todo o seu corpo a manter um equilíbrio. E aí, você precisa de uma físio, às vezes, para te ajudar. Uma fisiopélvica, uma fisioobstétrica. Às vezes, você vai precisar de uma instrutora de spinning babies que vai te ajudar no fortalecimento e no equilíbrio, né, desses ligamentos. Então, assim, tem de alongamento simples. Por exemplo, ai, Laura, eu já vi um monte de dica boladona na internet, de agachamento e tal, agachamentos maravilhosos. E aí eu já descobri que o jeito certo de agachar não é mais aquele de croquezinho, que nem as índias e tal. Inclusive, gente, vocês não sabem disso, depois vocês vão lá no YouTube ver, viu? E no IGTV também tem. O jeito certo chama 5 dicas pro expulsivo. A gente acha que o jeito de ficar de cócora certo, né? É ficar que nem índio, mas não é. Pro final do trabalho de parto, o jeito certo é ficar de cócoras, mas com o bumbum empinado. E aí, gente, não é fácil, né, queridos? Então é um negócio meio difícil, porque você tem um barrigão, né? Então, você não alongou a gestação toda, aí você vai fazer aquilo na hora do parto, você quer morrer. Você fala assim, meu Deus, eu tenho que lidar com a dor, tenho que fazer esse agachamento. E agora? Então, assim, olha como tudo começa com alongamento. Sabe qual que é o preparo para você fazer esse agachamento desse jeito que a bunda empinada? Alongando a panturrilha. Então, eu vou ensinar vocês a alongarem a panturrilha, tá bom? Eu vou botar no IGTV. Alongar a panturrilha a gente pode começar a fazer quando você descobriu que você está grávida, você já pode começar a fazer. Isso vai preparar, porque quando você faz o agachamento empinando o bumbum, que é um negócio mais difícil que tem no mundo, né? A gente usa muito a parte de trás da canela, né? A gente usa muito a panturrilha. Então, se você não tem aquilo ali alongado, não tem aquilo ali forte, você vai morrer. Tá bom, gente? Então, alongamentos, anotem aí. Além do mais, tem a alimentação, né? Então, assim, tudo que a gente come vai passar pro bebê, né? E olha só, tem estudos que falam que mais importante do que você comer, tomar ferro, né? É você ter uma alimentação rica em ferro, né? Então, fontes de proteínas, então, né? A mais famosa é a carne, mas tem verduras verdes escuras, você ter uma alimentação rica, comer frutas, se hidratar bastante. Então, assim, é bom pra gestação, mas é bom pra vida, né? A gente sabe ali que já tem alguns estudos que apontam que o consumo de carboidrato, consumo de açúcar, que quando a gente engole aquilo ali vai pro corpo da gente, sabe o que transforma? Em glicose. Você come aquele pãozinho, gente, eu sou apaixonada em pão. Vocês amam pão também? A gente come pão, aquilo ali vai pra dentro da gente, sabe o que vai virar? Glicose. E aí o que acontece? É um negócio muito boladão, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque quando a gente tá em trabalho de parto, tem a prostaglandina, tem a ocitocina, tem todos os hormônios que fazem a gente entrar em trabalho de parto, contrair e tal. E como que isso funciona? Então, são hormônios liberados pelo nosso cérebro, enfim, pelo cérebro do bebê. E aí, assim, tem aquele hormônio que o corpo produz. Vamos supor que são esses quadradinhos, estão vendo? Ó? Tem esses hormônios. Se a gente tem um monte desse hormônio na nossa corrente sanguínea, ele não vai fazer nada. Quando que ele vai ter efeito? Que essa prostaglandina, que essa ocitocina vai ter um efeito no teu corpo? Quando essa substância liberada pelo teu cérebro, pelo cérebro do bebê, vai juntar com o receptor. Então, a gente vai ter uma substância mais um receptor. Vocês acharam que vocês iam estudar parto e iam aprender farmacologia? Olha só, isso aqui é farmacologia, a gente aprendeu na faculdade.
Então, a substância que seu corpo libera vai juntar com o receptor que tá lá no seu corpo maravilhoso, e aí ele aqui junto, ele vai fazer um efeito. Por isso que às vezes a pessoa tá lá interna com 3 centímetros, joga aquela bomba, aquele tanto de ocitocina na corrente sanguínea que ele não vai funcionar, gente. Porque o corpo da mulher não tem receptor para aquilo, né? Então, assim, por que eu falei disso pra gente entrar na questão do carboidrato aí que vocês estão falando que vocês amam mais que tudo. Que nem eu. Então, assim, quando a gente come carboidrato, quando a gente come algo que vai virar glicose, essa substância adora os receptores de prostaglandina, que é a substância da primeira fase do parto, que faz aquelas contrações devagar e sempre. Entenderam, gente? Então, a gente corta isso porque a gente quer deixar os nossos receptores livres. Falando assim, vem prostaglandina, eu quero entrar em trabalho de parto. Entendeu? É justamente por isso. Então, se a partir ali do 3º trimestre você diminuir, tá ótimo. E eu digo, gente, espia a Aline aqui, gente. A Aline tá com 41 semanas, amanhã ela fala, gente, se eu parar hoje, será que dá certo? Acho que não, Aline. Porque o teu corpo tem, ó, os seus receptores estão tudo assim, ó. Mas, ó, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Prestem atenção nisso que eu vou falar. Eu sou uma pessoa que adora sorvete. Não, por favor, não vão falar que eu tô falando pra vocês fazerem isso. Mas assim, eu adoro sorvete, adoro pão, a minha alimentação assim é um pouco errada. E aí, eu fiquei muito tempo engrenando um trabalho de parto, principalmente no 3º. A gente pensa assim, poxa, eu vou parir o 3º, vai ser rapidão, vai ser a coisa mais rápida do mundo. E aí, gente, eu fiquei enrolando, eu fiquei muito tempo engrenando. Então, assim, quando eu senti uma contraçãozinha com intervalo de 5... Então, assim, eu liguei pro pessoal e falei, gente, eu tô com contração, 3º parto, eu vou parir. Eu juro pra vocês, deu tempo de eu fazer xixi, a galera tava aqui na minha casa, que eu tive parto em casa. Tava todo mundo dentro da minha casa, na porta. Laura, eu tô aqui. Aí eu falei, beleza, gente, vambora, vamos entrar. E aí, assim, eu tava tendo contrações ritmadas a cada 5 minutos e tal, ainda suportável, e a gente tava ali. Adivinha o que a gente foi comer? Pão de queijo cuiabano. Se vocês não comeram pão de queijo cuiabano, não é pão de queijo, é bolo de queijo. Bolo de queijo cuiabano é uma delícia. E a gente foi comendo, e aí a contração foi miando, gente. A gente ficou rindo, foi super divertido. Mas a contração foi, ó, indo embora, indo embora, indo embora. Eu sei que a gente dormiu, todo mundo dormiu na sala. Quando eu acordei, eu tava assim, bravíssima comigo. Falei, eu não acredito que eu não vou parir. Como assim? Eu tava com contração, agora eu não tô mais. Isso porque eu vinha de noites em pródromos, muitas noites. Aí eu cheguei pra Marene da vida, falei, Marene, eu juro pra você, tá tudo bem com a minha cabeça. Eu não tô travando, eu quero que essa criança nasça. Eu tô tranquila e tal. Ela pegou e falou assim, Laura, você sabe que é o carboidrato, né? Porque assim, o carboidrato, ele faz com que você demore um pouco mais de entrar em trabalho de parto, ele fica difícil de engrenar. Porque qual que é a lógica? Ele tá ali ocupando os receptores da prostaglandina, então você fica naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Ela, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer as 3 irmãs spinning babies. Aí fiz as 3 irmãs, virei da cabeça pra baixo, nananana. Resumo da ópera. Tomamos um café, elas foram embora. E aí o que eu quero dizer pra vocês é quem tá desesperada aí, meu Deus, eu tô comendo ainda, o que eu faço? E agora e tal? A boa notícia é que se eu parir, tomando sorvete, comendo pão, bebendo Coca-Cola, vocês também vão parir, gente. Então assim, é uma notícia, a gente tá falando aqui, gente, de qualidade de vida, tá? Isso não é obrigatório, não quer dizer que você comeu isso aí, você não vai parir. Isso aí não tem base. Eu pari, tendo essa alimentação minha horrorosa, eu consegui parir. Então, assim, a gente tá falando de qualidade de vida. Se você quer entrar em trabalho de parto, quer ter um parto mais rápido, quer entrar em trabalho de parto uma vez, aí você faz isso. Se não, faz que nem eu, arque com as consequências, né? A gente tem que ver, tem que perceber que nós temos essa autonomia de fazer decisões sobre o nosso estilo de vida na gestação, entendeu? Então, coloca uma balança ali. Você consegue ficar sem doce? Você consegue ficar sem... Então, beleza. Aí você vai colocar na balança. Ah, é mais importante pra mim ter um parto rápido do que ficar comendo doce. Ah, mas pra mim é mais importante comer doce. Eu aguento uns partos demorados. Então, assim,
Você tem que decidir isso. Não sou eu que vai decidir, tá? Priscila tá falando aqui, fazem brigadeiros de tâmaras. Gente, a tâmara, os estudos que foram feitos com as tâmaras, dizendo que a tâmara ajuda a entrar em trabalho de parto, diminui o tempo de trabalho de parto, são as tâmaras in natura, tá? Aquela tâmara que você come sem nada. Olha, eu fico imaginando, eu já tenho 1000 receitas de tâmara. Né? Eu tenho receita de brigadeiro, de geleia, de tudo, mas não funciona. Porque daí você bota açúcar, você bota açúcar na tâmara, vai virar uma beleza. Vai ser outro efeito. Mas enfim, gente, tem a tâmara também, tá? Então, alongamentos, alimentação e uso de chás. Eu já falei do uso do chá da folha de framboesa, que ajuda a tonificar a musculatura. Ainda fiquei super feliz que a Ana, eu falei, Ana, pelo amor de Deus, eu estudei, que eu sou viciada em estudar as coisas lá de fora, né? E aí eu falei pra ela, Ana, traz essas tâmaras pra gente, esse chá, porque eu não achei aqui no Brasil, né? Esse chá da folha de framboesa que vai ajudar a tonificar, e ela trouxe e tal, tô super animada. Algumas gestantes estão começando a tomar e vai ser muito bacana, tá? Aqui estão perguntando das tâmaras. A tâmara é a tâmara seca, pode ser, assim, a gente tem, eu não sei, eu nunca vi tâmara que não seja seca aqui, mas pode ser uma tâmara in natura normal, mas pode ser a seca também, tá? E aí, a tâmara, você pode começar a ingerir de 6 a 7 a partir das 36 semanas, tá bom? Agora, quando pode tomar o chá da folha de framboesa? Você pode tomar sempre, desde o início da gestação. O que vai diferenciar é a quantidade. No início, você vai tomar uma xicrinha, né? Então, a partir do terceiro trimestre, você pode tomar 3, 5 vezes. Se você está com 41 semanas, você pode tomar o dia inteiro chá de folha de framboesa, tá? O shake de ricínio, a Ravena tá perguntando, tem no YouTube, viu? Depois vocês olham lá, pra quem tá assim, na beira do precipício, querendo a última cartada da manga pra uma indução natural, tem o shake do óleo de ricínio. Tá bom, gente? Isso tudo que eu falei pra vocês são coisas que vocês podem fazer pra ter qualidade de vida no pré-natal e no parto, tá? E aí eu tenho que... Lembrando, vocês que estão todo mundo aqui, tem 91 pessoas. Lembrando que a live Bom de Parto, eu trago o tema na primeira parte. Aí vocês vão fazer perguntas pra mim. E depois, alguma de vocês, quem quiser conversar comigo, vai entrar na live e a gente vai dividir a live, tá? Pode ser perguntas em relação à gestação, pode ser um relato de parto, enfim, tá bom? E aí, então, durante o pré-natal ainda a gente tá falando desses preparos, das dicas, né, que é o tema da nossa live. Você vai escolher a tua equipe, e aí, eu já falei, tem as perguntinhas, depois vocês sobem lá no Telegram e me cobram pra mandar pra vocês. E você vai fazer o seu plano de parto, né? O plano de parto tem que estar sempre atualizado com o contexto em que você vive. Então, o plano de parto hoje, em época de Covid, é diferente de um plano de parto de 2, 3 meses atrás, né? Então, tem que levar isso em consideração. E aí, eu quero mostrar uma coisa que eu tô até organizando a live aqui. Eu quero mostrar pra vocês. Eu dividi aqui, ó. Tensão, medo e conflitos, a gente vai deixar pra parte do pré-natal, tá? Então, agora que vocês estão com o bebê dentro da barriga de vocês, vocês têm que dar conta de tudo isso aí. Da tensão, do medo, dos conflitos, porque agora é a hora de resolver isso, gente, tá? Quando vocês entrarem em trabalho de parto, é o ideal que vocês entrem tranquilas. Que vocês não fiquem pensando em toda... Porque a gente fica pensando, entendeu? No plano A, no plano B, no plano C. Isso a gente tem que fazer durante o pré-natal. Depois, o que a gente tem que fazer? Se jogar. No momento em que você sente a contração, você tem que se jogar no trabalho de parto. Esquecer as tensões, esquecer os medos. E principalmente, dica de ouro, para de controlar. A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar qual que é o top que vai ficar legal na foto. A gente quer controlar a comida. A gente quer controlar o bafo do marido. A gente quer controlar a temperatura do chuveiro. A gente quer controlar as horas que a gente fica em trabalho de parto. Gente, não. Descontrole. Saia do controle. O momento do parto não é hora de ficar controlando as coisas, né? Ir pro hospital em fase ativa serve pra tudo. Em época de Covid, em época que não é de Covid.
ir pro hospital em fase ativa ou receber a equipe em fase ativa se você vai ter um parto domiciliar, tá? Então, antes disso, por favor, desligue o relógio, não fique olhando pro relógio, não fique pensando quantas horas você tá em trabalho de parto ou quantas você vai ficar, isso é horrível, tá? Não conte isso, esqueça o relógio, tá? E aí, a hora que você vê que as contrações estão fortes, tipo, uau, preciso de ajuda, meu Deus, isso aqui tá muito forte, você começa a contar, e aí chama a equipe, tá? O foco para você para você sair do controle e entrar dentro da onda, né, da contração, é você respirar. Então, a respiração, ela te conecta e te centra. Então, você vai fazer como que é a respiração lá? A respiração é uma respiração de concentração. Não tem quando a gente briga com o marido da gente? Vamos que a gente briga, a gente fala assim, vou matar o fulano. Aí, o que você faz? Calma, gente, calma. Não é assim que a gente faz? Ou é só aqui em casa que acontece esses negócios? Então, assim, essa respiração de matar marido que a gente faz é a respiração do trabalho de parto. Uma respiração que te acalma, uma respiração demorada, uma respiração que muitas vezes quando você soltar, você vai sentir lá no seu assoalho pélvico. Você vai fazer, ó, inspira pelo nariz e solta pela boca. Gente, isso é maravilhoso. Vem a contração, em vez de você ficar debatendo com ela, sabe o que você faz? Respira. Respira a respiração do marido. Beleza, respiração do marido. Meu marido vai amar ouvir isso aqui, tá? E aí, quem vai estar junto com você? Pessoas que você ama, pessoas que você gosta, que vai liberar a ocitocina. E aí você tá com o teu marido, você dá uns beijos nele, você abraça ele, você cheira ele. Entendeu? Tudo aquilo ali vai liberar a ocitocina. Ou às vezes, poxa, aquela doula faz uma massagem maravilhosa. Você fala, meu Deus, que delícia. Aquilo dali, além de aliviar a dor, libera a ocitocina, né? Então, você não controlar, você ouvir o próprio corpo. Eu vou falar a melhor dica aqui. Se preparem. A melhor dica de quem já pariu 3 vezes. Eu vou falar antes de abrir as perguntas. Vocês já podem mandar aqui as perguntas pra mim que eu vou responder, tá bom? Que a gente vai responder 5 minutinhos a pergunta. E quem vai entrar comigo, se quiser entrar, já se programe aí, tá bom? Mas eu vou falar a melhor dica enquanto vocês escrevem as perguntas. Por favor, se vocês têm ou não, agora é a hora. A melhor dica é a seguinte. Porque já pariu 3 vezes. Até esqueci. A melhor dica é ouvir o próprio corpo. Gente, se isso fosse tão fácil assim do jeito que eu tô falando, todo mundo ia ouvir o próprio corpo e ia ser uma beleza. Mas a conexão com o próprio corpo transforma toda a sua experiência de parto. Como que é isso? Como que eu ouço o meu próprio corpo, Laura? Você calando, você tapando os seus ouvidos e você calando a sua boca e prestando atenção somente em você, a partir da sua respiração. E não ficar ouvindo. Às vezes eu tenho as mulheres no SUS e sabe o que eu vejo? Algumas que tem parto bacana e tal, eu falo para as meninas assim, gente, por mais que aconteça várias coisas aqui, esqueça o que o médico tá falando, esqueça a movimentação da sala, foque em você. Então, essa é a maior dica que eu dou para vocês. Ouçam o próprio corpo, internalizem o que vocês estão sentindo, porque vai ter uma hora que uma contração vai vir forte pra caramba e no finalzinho você vai sentir vontade de empurrar. E aí você vai começar a fazer aquelas forças que o teu corpo manda. E aquilo ali é tão bacana, aquilo ali previne tanta laceração, aquilo ali te dá uma conexão tão grande. Então, gente, ouvir o próprio corpo é escutar, sabe? Muitas vezes você vai ter que sentir a contração e fechar o olho para que isso aconteça. Muitas vezes você vai falar assim, gente, cala a boca, fica quieto, peraí, deixa eu me concentrar. Muitas vezes você vai fazer isso quando você for para dentro do banheiro, porque lá é o lugar que ninguém fica te enchendo o saco. Por isso que um ambiente de parto ajuda muito você a se concentrar, tá? Então você vai fazer esse momento de concentração, de ouvir o próprio corpo. Sacaram, gente? Essa é a melhor dica que eu dou pra vocês. Se conectem. Quando aquela contração vinha, você fala assim, Jesus, e agora? Me lembra, eu tenho que me concentrar. Porque no final, gente, você pode ter uma galera junto contigo. No final é você com você mesma.
É você que vai ter que lidar com aquela dor. É você que vai ter que aprender a respirar. É você que vai ter que aprender a rezar. É você que vai ter que aprender a se jogar. Não tem jeito. Eu lembro quando eu pari, a Lúcia, eu falava assim, na hora de parir mesmo, aquela criança coroando e tal, pra mim o círculo de fogo é um negócio tenso. Eu virei pra Mariane e falei assim, Mariane, que é minha pateira. Mariane, você não pode fazer isso por mim? Sabe? Porque assim, Mariane, tudo que é difícil, destampar a tampa de azeitona, aqueles negócios que precisam de força, sempre eu peço a Mariane. E ali, gente, não tinha. Ela olhou pra mim e falou assim, é com você. Entendeu? Então, gente, não tem jeito, é você com você mesma. Entenda isso, encare isso, aceita, agradece e vamos que vamos. Deixa eu responder as perguntas aqui. Depois vocês compartilham as dicas também, né? No Stories, eu vou gostar bastante de ver. A Amanda diz que ela não sabe como ela respira. Eu sempre grito que não estou conseguindo respirar. Então, em vez de você gritar, você respira. Eu acho que vai ser mais legal. Né? A Daisy está falando que ela teve 2 partos cesárea e o último foi normal em 2015. Yes, we're back to. Os médicos da minha cidade dizem que se eu tentar o parto normal, eu posso romper o útero. Procede? Ou deixa eu ver. O último foi normal. Daisy, o seu útero, ele já foi testado. O teu útero não rompe em trabalho de parto, tá bom? Vaza desses médicos, procura outro. Quem teve uma cesárea pode ter um parto normal? Como vou saber identificar as contrações? Quem tem cesárea pode ter parto normal. A gente fez uma live bom de parto sobre riscos. Foi maravilhosa. Pra mim foi a melhor live depois dessa que eu fiz hoje. Que fala sobre esses riscos do parto normal pós cesárea. Tem no YouTube. Vai lá assistir. Tá muito legal. Contração. Como eu sei que é contração? Contração, gente, presta atenção. Vocês vão não saber, não identificar. Contração é a barriga toda dura. Do início ao fim. Tá? Do fundo até o fim. Então ela vai ficar dura e você vai sentir uma dorzinha ou embaixo ou atrás, tá? Lembrando que eu tô respondendo as perguntas. Quem quiser entrar comigo, fazer pergunta e bater um papo comigo aqui no finalzinho da live, é só solicitar aqui embaixo. Tem 2 carinhas, tá bom, gente? Enquanto eu vou respondendo as perguntas. Por favor, agora é a hora. A Ari tá perguntando alguma sugestão de exercícios que possam substituir a caminhada? Tem uns exercícios spinning babies, Ari, que a gente faz. É claro que você precisa procurar uma instrutora para te orientar, que eles também promovem o equilíbrio pélvico, já que a caminhada promove isso também, né? Então dê uma olhada no meu Instagram, também tem no IGTV não, no feed tem as 3 irmãs que eu ensino também. Chá de gengibre pode ser prejudicial durante a gestação? Não, gente. Pode tomar o chá de gengibre, tá? Inclusive, ele ajuda bastante no enjoo, tá? A Beatriz tá dizendo que ela entrou em trabalho de parto após uma cesárea, que é a melhor coisa da vida. De fato, de fato. Laura, qual a relação da pressão alta com parto normal? Tem restrição? Depende, Jamila, porque a pressão alta ela tem muitas implicações na saúde, no corpo da mulher e também no bebê. Então, fez pico, vai colher uma série de exames, desde proteína na urina, enzima hepática, dependendo do que vier o resultado, você vai se enquadrar ou em pré-eclâmpsia ou em pré-eclâmpsia grave. E às vezes a indicação é interrupção da gestação, não quer dizer que é cesárea, às vezes é interrupção. Então, nem sempre, quase nunca, na verdade, a não ser que haja um comprometimento do bebê e da mãe, a via é uma interrupção da gestação por indução de parto. Tem vídeo no YouTube também. Vamos lá. Não estou engordando. Com 26 semanas é normal? Que belezinha, menina, que você não tá engordando. Quanto tempo de caminhada? De 30 a 40 minutos, tá? Massagem pélvica. Quando começar? Massagem perineal, gente, para vocês mesmos fazerem. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso aí também. É algo que vocês mesmas e o companheiro de vocês podem fazer. Vocês podem fazer a partir das 34 semanas. Tem comprovação científica, estudo científico que fala, gente, façam, porque diminui a laceração perineal. É um negócio bem bacana. E aí eu vou bater um papo aqui, já tenho solicitação. A Jazz aqui. Colo do útero posterior, vamos lá. No colo do útero posterior. Quanto tempo esperar se vira para mudar esse colo?
Oi, Esperar entrar em trabalho de parto, meu bem. Oi, tudo bem? tudo bem? Como que fala seu nome? É Jess? Ah, é um apelido. Meu nome é Jéssica. É muito fresco, né? Nome de pobre. Jéssica. É Jéssica? Jéssica. Jéssica, meu bem, seja bem-vinda. A gente tem um Obrigada. pouquinho de tempo, eu falei demais, eu sou Não muito tem problema. faladeira. Eu queria só dar um pequeno relato. Eu também sou muito faladeira, eu vou tentar ser bem Bacana. concisa. Mas o que acontece? Diga, então vamos lá. Eu Seja sou de... bem-vinda, viu? Obrigada. Eu sou de Goiânia. Tive um parto cesariana com uma médica que dizia que era super adepta ao parto natural. Mas ela começou a fazer várias pressões na minha cabeça e colocar em pânico durante a gestação inteira, até que eu escolhi entrar na cesárea. Fiz uma cesárea, tal, respeitosa, tudo bem. Mas daí, há 5 meses e meio, engravidei de novo. E aí, logo de cara, ela me disse que era impossível ter um parto normal, porque o meu risco de ruptura era muito grande e tal. E eu passei a minha gestação inteira conformada com isso. Quando chegou no finalzinho, Uhum. a ficha caiu. E eu falei, não, eu quero ter um parto normal. Eu quero ter um parto normal, o que que eu vou fazer, né? E aí comecei a pesquisar e descobri que o índice de rotura Quantas uterina, semanas? 37. 37, Eu, uau. eu descobri que o Uhum. índice de rotura uterina era muito pequeno, era de 0,5%. E eu pensava, o risco de uma infecção hospitalar é muito maior. Eu vou tentar. E eu consegui mudar de médica. O meu parto estava marcado para 16 de julho e nesse dia eu tive a consulta com a minha outra médica que me acolheu. Com 38 semanas eu mudei de médica. Eu sei que tem muita gente que morre de medo disso. Olha só, Mas eu cheguei do consultório olha dela só. chorando de alegria, porque eu pensei, ela me acolheu. E aí, um dia antes de completar 40 semanas, eu entrei em trabalho de parto, parto latente ainda. Saiu o tampão, comecei a perder líquido, sentia várias contrações, mas não engrenava muito. Quando foi assim, bem, era 5:30 da manhã. Quando foi umas 10:30 da noite, engrenou de verdade. Comecei a ficar com muita dor. Corri para o hospital, eu sabia que não era hora ainda, mas eu estava desesperada. E fui internada e fiquei, então, no total, das primeiras contrações até o final, 37 horas de trabalho de parto. Mas o total de fase Aquela ativa, carinha da emoji, assim, ó. mas o total mesmo da fase ativa gerou mais ou menos umas 23 horas, porque eu passei a Uau. madrugada inteira. Quando chegou de manhã, deu aquela baixada, e aí eu fui descansar. Depois nós precisamos induzir um pouquinho para poder engrenar novamente. E eu tive algumas questões no meu parto que eu só pensava, se eu tiver com um médico cesarista, ele já tinha me metido a faca. Porque, seu bebê tá com taquicardia. Aí depois ela estava muito alta ainda, e aí tivemos que usar o vácuo extrator, várias coisas. Mas uma das médicas que me acompanhou dizia isso: qualquer intervenção ainda é melhor do que uma cesárea. E aí, depois de Sim, todo esse com tempo, certeza. a minha filha nasceu, um bebeque lindo, Ah, maravilhoso, e eu tô grávida que de novo. lindo. Yes! E Gente, agora? você é das Eu sou minhas! super. A diferença dos meus filhos, dos dois, vai ser de 1 ano e 2 meses. Tem o Theo, 1 ano e 2 meses depois a Esther, e agora 1 ano e 2 meses depois vem a Sofia. E se Deus quiser, com a mesma equipe, outro parto lindo natural. Jéssica, e olha só, que legal a sua história, parabéns, viu? Nossa, muito legal. A gente começou falando disso, que nunca é cedo demais e nunca é tarde demais Isso. também para começar. Né? Enquanto o bebê está dentro da barriga, a gente tem como fazer, mudar muitas coisas. Mas, gente, eu falo sempre de prevenir a primeira cesárea e olha a diferença que ia ter para você ter feito a sua segunda cesárea. Eu sei que a gente não pensa nisso, mas aí você, imagine, você pega a sua terceira gestação, com intervalo curto, imagine se você tivesse outra cesárea, Com certeza. mas você pariu, entendeu? Eu Então parei. você pariu, você sabe que o seu útero não com um pequeno, que, inclusive que ele aguenta bem, né, mulher? Ó, Diz que ficou 336 horas, 306 horas de trabalho de parto, exatamente. 306 horas de trabalho de parto e conseguiu, né? Então, assim, isso é muito importante. A gente fala do parto, benefício do parto normal, tanto para essa gestação, para esse parto, e para gestações futuras, para a saúde da mulher. Né? Então, eu fico muito feliz. É algo que a gente vê que depende, claro, depende de muitos fatores, mas depende, principalmente, o primeiro passo depende da mulher. Com certeza. Você largou o médico, foi atrás de outro,
Cara, você falou, não, eu aguento, eu vou embora, né? Verdade. E eu acho que agora o Instagram vai cortar a gente. Ah, que Eu não quero pena. te despejar da Não minha tem casa. problema, não tem problema. Alguém me perguntou o nome da médica, nós estamos com a Poliana Mated, equipe Humaniza Gin, Humaniza de Goiânia, tá bom? Muito legal, bom eu saber, viu? Bom saber que o pessoal É sempre uma pergunta ótima pra equipe, gente. né? Obrigada, E Leandro. quem tá aí junto contigo, Vinícius, é teu esposo? É maravilhoso, né? Arrasou. Pai Olha aí, o presente. esposo tá com ela, tá na live, entendeu? E aí, quando você parir novamente, tá com quantas semanas? Agora eu tô com 16. 16 semanas. Então, quando você parir, você vem contar pra gente. Eu vou Claro, ficar com muito feliz de ver certeza. essa história. Tá Obrigada, bom? Laura. Seu trabalho é Então, maravilhoso. obrigada, gente. Tem gente aqui falando, ó, quero mais live. Então, toda segunda-feira, mesmo bate canal, bate horário, a gente tá aqui. Tá bom. Tá bom? Essa live vai ficar salva. Manda pra todo mundo. Um Até mais. beijo, Boa Jéssica. Bom noite. parto pra Tchau. você. Boa Obrigada. alimentação. Amém. Até mais. Tchau, tchau.